Opa, e aí galera, beleza? Galera, eu tô aqui para poder falar sobre um assunto um tanto delicado, mas necessário eu ter que falar. Mas, antes de mais nada, peço que vocês compartilhem, deem aquele like, que isso é muito importante para poder alcançar mais o público e a gente poder estar aqui falando mais coisas, lançar mais materiais. Então, né, voltando ao assunto. Recentemente fiz um vídeo desabafando, mas também criticando os ataques que o Guilherme Briggs, nosso querido Guilherme Briggs, sofreu por causa de fãs entre aspas, enraivecidos, tóxicos, que na qual pertenciam a uma comunidade de Chainsaw Man. Ok, isso nós já colocamos o ponto, mas fica aquela questão que me incomoda e eu tenho que deixar aqui registrado. Quando fui ler com calma o porquê estava acontecendo os ataques, quais foram os motivos, e li, inclusive até recebi relatos de um amigo meu, até tô aqui deixando aqui agradecido em público, não vou falar a fonte, mas ele me passou mais informações muito mais expressivas, muito mais sérias, e na qual remete a uma questão muito séria. O poder do fã, tanto para o bem como para o mal, que é aqui esse vídeo que eu vou tratar esse assunto. Mas vou abordar também outros casos que me incomodam, e já estou há anos já acumulando esses fatos, que eu acho isso muito ruim. E é importante, o fã tem o poder de decidir. No final de contas, ele que paga a gente. O que quer dizer com isso? A gente. Eu sou da área da tradução para dublagem, eu faço serviço de tradução desde 2019, e assim, quem decide o que deve ser colocado, o que não pode ser colocado na tradução, é o cliente. Não é o cliente final, é o cliente intermediário, ou seja, o cliente que é o dono do projeto que está licenciado. Vamos supor, a Crunchyroll contrata a empresa me procura para mim. No caso, a empresa de dublagem, a casa de dublagem. Ela me procura. Aí eu tenho a obrigação, antes de fazer qualquer trabalho, inclusive até a própria empresa, ter que nos informar se tem algum termo, alguma coisa que não pode ser colocada. No caso, o que aconteceu que é muito grave? A Chainsaw Man teve um anime, mas também teve um mangá. No mangá que esses fãs estavam tendo acesso, eles tiveram acesso de forma pirata. E essa forma adulterada, que na qual o próprio mangá do Chainsaw Man, que já está aqui no Brasil, já está oficializada, você envolvia palavras e traduções que não eram muito fiéis com a obra. Envolviam termos que na qual não tinham nada a ver com o mangá, não tinha nada a ver com a proposta. E, sabe, tirado do contexto, e palavras que tinham que ser evitadas, né? Coisas que tinham que ser evitadas, temáticas que não tinham nada a ver com a proposta e não tinham nada a ver com a poética da obra. Aí que tá. A primeira questão, por que esses fãs queriam tanto que essas palavras, queriam tanto que essa dublagem, entre aspas, essa tradução fosse colocada na dublagem ou em qualquer outra produção? Não faz o menor sentido. Sendo que também o próprio mangá, em primeiro lugar, e é uma regra, eu sugiro, procurem mangás diretamente de editoras, seja Panini, JBC, todas as editoras oficiais e distribuidoras oficiais. Por quê? Esse tipo de coisa é pirataria e é considerado crime. Sim. Aqui no Brasil existe esse preceito da pirataria e é criminoso o que eles fizeram. Que esses fãs fizeram. Dois crimes. Consumo de pirataria e o crime de apologia a certas questões que eu não vou abordar aqui, eu não tenho intenção nenhuma de abordar, mas isso já é criminoso. Já é considerado como crime. É a partir do momento que esses fãs exigiram que na dublagem fosse certa palavra fosse colocada, no caso na tradução oficial ficou o futuro é top, ou o futuro é show, alguma coisa assim. Mas, pelos fãs, eles colocaram um jargão que não é adequado falar, mas vou fazer um efeito aqui. O futuro é pi, vocês vão entender. Porque essa palavra, aquilo, se for para adaptar, faz sentido. Porque essa palavra, por si só, ela tem uma conotação
de coisa forte, coisa e tal. Mas ela também é usada em conotação sexual, uma conotação que envolve pedofilia, envolve questões que não são legais. Então, por isso que essa palavra é banida, por essa razão. Então, a gente evita ao máximo. E também não tem nada a ver com o contexto, se for observar pela obra. Pesquisando e lendo com a obra, vocês vão entender. Mas, avaliando-se com mais atenção e mais detalhe, o fato que, a partir do momento que houve essa apologia ao crime e que estavam coagindo o Briggs a fazer uma coisa que não é para fazer. E a partir do momento que o Briggs se prontificou e se manifestou contra os fãs, manifestou-se contra esse absurdo, que os fãs estavam decepcionados e criar uma onda de hate, uma onda de ódio desnecessária contra um artista, contra um profissional. Isso eu achei muito grave. E aí que mora o porquê a fandom, uma fandom tóxica como essa, ela é, digamos assim, o ápice do que seria uma fandom negativa. O que quer dizer? Uma fandom que exige que certos trabalhos fossem feitos da forma como que eles querem. Sendo que, na verdade, é o cliente final que decide. Se o cliente percebe e vê que... Se cliente final, não. Vamos considerar o cliente intermediário, que no caso é o cliente dono do projeto, que é licenciado do projeto, está com os direitos oficiais do projeto. Portanto, os fãs não têm esse direito. E é aquilo, eles podem exigir através de coisas legais, você fazer, por exemplo, um abaixo-assinado, você procurar por formas legais, existem várias formas de reclamação, que uma delas é você procurar os estúdios, procurar as empresas que são donos dos projetos, principalmente Crunchyroll e tudo, para criticar, para poder sugerir, para poder questionar, para poder passar as informações. Isso que é legal. Mas aí que está a grande problemática nesse caso, que mora o perigo, que a gente tem que tomar muito cuidado. A partir do momento que há o extremo de você usar de ameaças, usar de invasores de hackers, usar o uso de hackers, usar isso de coisa já se torna criminoso e se torna, sim, uma coisa negativa, muito mais negativa. Aí sim passa de ser que isso daí não são fãs, são bandidos, são criminosos a fazerem tudo isso. Que esse é o terceiro crime que cometeram. Que é ato de vandalismo e de cyberbullying. E isso daí não dá para permitir e é caso sim de polícia. É caso de polícia. Por isso que eu falei na minha desabafo que eu exijo a prisão dessas pessoas. A cadeia. Porque isso não pode permitir. Aí, quando fui ver com calma mais informações, mais detalhadamente o que estava acontecendo sobre esse ponto, me veio a questão qual o poder do fã? Poder benéfico e poder negativo? Eu vou falar aqui primeiro o poder benéfico. O fandom, os fãs de todas as séries, não só de Gensal, mas de qualquer outra produção na qual você está produzindo conteúdo, é importante deixar em consideração que existem duas questões que são necessárias nós avaliarmos. Quando é um fandom benéfico, é quando o fã nos ajuda a traduzir, nos ajuda a pegar informações que são necessárias, porque o diretor ele precisa saber como que é a obra. E é importante ele fazer essa pesquisa. Aí que mora a grande sacada. Eu vou contar o caso. O caso do One Punch Man. Foi muito inteligente e foi brilhante. Diego Lima, que é o diretor na época desse projeto, o que ele fez? Além de ele se tornar fã da série, ele procurou as fandoms, dentro das fandoms, ele procurou a ajuda dos próprios fãs para poder ajudar a fazer as piadas e fazer adaptações ficarem muito mais funcionais. E olha só que é o sucesso que é hoje. Por isso que a gente fala que é o novo Yu Yu Hakusho, o One Punch Man. E deu certo. As adaptações, as piadas. Também, inclusive, teve uma liberdade também dos próprios dubladores também colocarem o jogo dar certo, porque é praticamente uma crítica social que o One Punch Man traz. Só que também teve ajuda dos fãs, e isso foi benéfico. Também quando os fãs nos cobram, por exemplo, quando o fã teve o caso aí, salvo engano, de Cavaleiro do Zodíaco,
Cavaleiros do Zodíaco foi muito forte, a exigência dos fãs quererem que Cavaleiros continuasse a dublar os mesmos dubladores, que sejam os mesmos. É claro que chegou até o momento que houve o fatídico momento que na qual, né, inclusive, o pessoal do Cavaleiro Zodíaco, né, eles insistiram tanto que os dubladores permanecessem os mesmos. E foram horas, dias, meses de negociação para que realmente se mantivessem. É claro que teve a questão da luva, teve aquelas questões lá, mas no último produção que saiu, infelizmente eles tiveram que ser trocados. E é perfeitamente normal, é perfeitamente compreensível. Então a gente tem que respeitar. E olha só, eles fizeram um trabalho aí de primeira, apesar de ter pontos e críticas que realmente preciso fazer. Eu critico, mas com construtividade. Quer dizer, você vê, o fã tem esse poder também. A gente pode criticar, mas de forma construtiva e que tenha lógica, sentido. Aquela história que é uma pessoa que eu adoro, que é a Dani Nossi, ela disse em uma entrevista, assim, eu adoro crítica é necessária, mas desde que seja construtiva, mas também que tenha embasamento. Aí que sim a sua crítica tem lógica e tem motivo pela qual ela possa existir. Então são questões que a gente precisa levar em consideração, são esses fatos. Agora, o fandom negativo é esse caso que aconteceu no Chainsaw Man. Também o caso, por exemplo, do Naruto Shippuden, que infelizmente a dublagem foi prejudicada. Como assim a dublagem foi prejudicada? Eu vou explicar. Naquela época, tava a dublagem sendo feita na CBS, tinha outros estúdios que ela tava caindo. Só que os fãs, nossa, quando chegou o último filme do The Last, que era o último da série Shippuden, da fase Shippuden, o que aconteceu o problema? A merda, falando português, claro, desculpa por essa palavreada, mas eu tenho que deixar claro isso, é que os fãs exigiram que o filme fosse dublado antes do anime ter terminado. Sim, estavam já no episódio 100 e pouco, 112, salvo engano. Sei que nem sequer, repito, nem sequer chegou a metade da série, que eram 500 episódios. Olha a dor de cabeça que isso foi gerado. Olha a dor de cabeça que isso gerou na série. E isso atrapalhou a experiência daqueles que estavam querendo assistir a série normal para a gente poder entender a narrativa. Como foi que chegou até lá? Porque aí, mesmo que tenha a série sendo lançada na internet, mesmo que haja os fansubs, mesmo que haja legenda oficial, a gente quer ver também esse projeto ser dublado. Isso estragou a experiência. Infelizmente, estragou totalmente a experiência. E agora, recentemente, o Naruto Shippuden ganhou os filmes, ganhou dublagem, e eu repito, torço para que os filmes, as séries, seja dublada. Mas eu sugiro que dublem do começo. Porque a voz mudou, o jeito das pessoas mudaram, tudo mudou. Então, são coisas que a gente precisa se analisar. E o caso, por exemplo, do Bleach. Recente a volta. Bleach retomou com tudo e a dublagem terminou. Eles terminaram o trabalho e continuaram até o final. Até surgir essa nova saga que está aí no mercado. E está fazendo mau sucesso. Eu não sei por qual razão, não entendo qual foi o motivo, mas no caso do Shippuden foi esse caso. Foi um caso muito negativo, porque isso estragou a experiência. A meu ver, a fandom atrapalhou o processo. A experiência de outros fãs também que queriam. Foi uma situação muito negativa. Por isso que a gente fala, os fãs têm poder para poder mudar uma série? Tem. Tem poder para poder causar um avanço? Tem. Nós podemos sim exigir, mas de forma educada, de forma pacífica e ordeira, sem precisar ter que recorrer a ameaças, sem ter que precisar a ignorância, sem ter que precisar ter que recorrer a meios sujos e principalmente que dão cadeia. É crime que fizeram. Então, qual é a grande pergunta que se lança? Qual é o poder dos fãs? Tanto para o bem como para o mal. É aí que mora. Esses casos são exemplos clássicos do que é realmente o poder da fandom. A fandom tem um poder muito grande. Mas é assim,
ele tem que saber usar esse poder. É aquela história. Grandes poderes traz grande responsabilidade. A partir do momento que os fãs procuram nós, meio profissional, mas principalmente quem são os responsáveis por estes projetos, é porque eles medem e analisam. Por isso que a gente fala que o fã é importante pra gente. E eu que comecei como fã, ainda sou fã. Sério. Eu repudio e tripudio qualquer ato selvagem como esse. Eu repudio qualquer tipo de coisa. Eu não admito esse tipo de coisa. Jamais. Eu não consigo admitir esse tipo de coisa. Isso me deixa muito triste. E aí a gente acaba vendo o prejuízo que acaba gerando. Tanto para Crunchyroll, tanto para o próprio Guilherme Briggs, porque ele mesmo saiu do projeto, abandonou o projeto. Por culpa de pessoas como essas. Por culpa de irresponsáveis. Por culpa de pessoas que realmente vão pro lado extremista e que fazem isso. Esse jogo sujo que é imperdoável. E que não dá para poder permitir. Mas é que mora. Por isso que eu falo, o fã tem o poder de ajudar, mas também tem o poder de destruir. Então eu faço esse apelo. Põe a mão na consciência e tenha sensatez para vocês ajudarem que o sucesso se torne maior. Procuram os profissionais, procurem as casas, procurem, na verdade, principalmente os donos dos projetos e façam críticas, façam elogios, principalmente elogios, que é muito importante, mas críticas que são mais importantes desde que sejam embasadas, desde que façam sentido, mas com responsabilidade, com inteligência e com respeito à obra e com respeito aos profissionais. Sempre com respeito. Não é virar também lambe-botas. Não é virar puxa-saquismo. Não. É você ter respeito e tratar por igual. Como pessoa. E a gente sim poder criticar. A gente sim poder passar isso. Isso é fundamental. E eu aqui. Eu posso sim criticar sim uma obra. Eu posso sim poder criticar um profissional. Eu posso sim poder criticar se necessário. Mas a crítica ela tem que ser construtiva e a gente analisar. Eu falo o que eu sinto, o que eu percebo, eu vou logo criticar. Mas de maneira inteligente. E sadia. Não com violência. Não com ataques. Não com coisas absurdas como essa. Eu torço para que o melhor aconteça. Mas também repudio certos atos como esse. Mas é isso. Curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso é muito importante. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima.